A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, irmã Elai. Irmãos, eu estou aqui para esclarecer algumas coisas que aconteceu, né, na minha vida, entre mim e o Cremildo. De fato, que realmente houve, né? Eu quero esclarecer para os familiares, amigos, né? Algumas pessoas curiosas que se dão de amigo, mas não são, que o Senhor já tem revelado para mim que não são. Eu também quero esclarecer para essas pessoas, para que essas pessoas venham entender o que realmente aconteceu. De início, eu vou falar que não aconteceu traição da minha parte nem da parte do Cremildo. O Cremildo não me expulsou de casa, o Cremildo não me batia, o Cremildo não me traiu, né? Porque de princípio as pessoas pensam logo isso, mas não foi nenhuma dessas coisas. Então, eu vou iniciar esse vídeo, irmãos, lendo um versículo bíblico. Eu vou ler aqui em Marcos 10, 11 e 12, que fala assim. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Irmãos, eu e o Cremildo, a gente se divorciou, de entrada no divórcio, porque o Senhor falou pra mim que eu estava em um casamento de adultério. Eu comecei a buscar a face do Senhor, né? Não que antes eu não buscava, era que eu passei um tempo de frieza espiritual muito longo. Eu não buscava a Deus como antes, eu não jejuava, eu não orava, eu não temia o Senhor, eu tinha a língua muito solta. Eu fazia muitas coisas que não agradavam a Deus, eu não tinha mais o Espírito Santo em minha vida, né? Eu não tinha mais temor, eu tinha um pouco de temor, mas não como antes. Então, o Senhor começou a se revelar novamente pra mim, depois que eu vim aqui pra Maceió. O Cremildo continuou morando lá na Chama, mas a gente sempre estava se vendo, todo final de semana eu ia, quando dava eu ia. Eu não ia, passava muito tempo porque o meu cachorro estava aqui comigo e não tinha como passar mais de um dia fora de casa, né? Porque eu tenho que cuidar, alimentar, colocar ele pra fora pra fazer as necessidades, também pra passear um pouco. Né? Por ele ser animal que a gente vai deixar ele preso, né? Então, eu não passava muito tempo lá, mas que quando ele podia também vinha pra cá. Então a gente nunca se separamos, né? Mas como ele trabalhava lá, ele tinha que morar lá pra ser menos gastos. E enfim, eu quando vim pra Maceió, eu falei pra Deus: Deus, eu não quero ir mais pra igreja missão. Eu quero servir ao Senhor em outra igreja, mas não quero ir pra missão. Mas se for a tua vontade de eu voltar pra missão, eu volto. Aqui tem umas moscas fazendo barulhinho. Enfim, irmãos, eu fui orar a Deus, pedindo a Deus uma direção de uma igreja. O Senhor me mostra uma igreja para mim ficar na tua direção, e o Senhor me levou em uma igreja, né, de doutrina, e eu comecei a servir a Deus na doutrina. Eu falei até pro Cremildo, eu comentei com ele: olha, Cremildo, a igreja lá é de doutrina, eu vou ficar lá, eu vou mudar algumas coisas não vai ser mais como era antes, porque eu sou templo e moradia do Espírito Santo, eu quero mudar tudo, meu modo de falar, modo de agir, eu quero mudar tudo, minhas vestes. Não que eu me vestia vulgar, mas só que eu vestia as roupas que não agradavam a Deus, né? Saias abaixo do joelho, acima do joelho, que mostrava os meus joelhos, blusas baby looks, que o Senhor não se agrada. Passava química no meu cabelo, né? E usava maquiagem, salto alto. Enfim, essas coisas eu fui tirando aos poucos, tirei tudo, né? Tirei tudo porque eu sabia que Deus não se agradava, e comecei a ter prazer a servir ao Senhor na doutrina, na sã doutrina. Eu comecei a guardar a doutrina. E Deus se revelou, irmão, pra mim, né, usando uma serva dele, dizendo que ia arrancar a árvore que ele não tinha plantado em minha vida. E ali eu comecei a me desesperar, porque eu achava que poderia ter sido algo assim físico em mim, que não estava agradando a Deus. E eu falando com Deus, eu falava assim para o Senhor: Senhor, mas o que é que não tinha, qual é essa árvore? Porque eu já tinha tirado tudo que não agradava a Deus. O que será essa árvore? Por um momento eu achei que ia ser alguma pessoa, né? Mas nunca pensei que ia ser ele, né? A árvore que ele não tinha plantado. Porque eu estava em um casamento de adultério. E ali eu também sonhei o Senhor me mostrando o papel do divórcio. E eu fui conversar com algumas pessoas, ele lendo a Bíblia, e fui ver que realmente o Senhor, ele não aprova o segundo casamento de cônjuges vivos, seja ele por qualquer motivo, por traição ou por outros motivos. Você pode até estar querendo se separar, não que o Senhor aprove o divórcio, porque a palavra de Deus vai falar em Malaquias que ele
odeia o divórcio. E que ele foi testemunha entre ti e a mulher de tua mocidade, ou seja, o teu primeiro casamento. E o que Deus uniu também, a palavra de Deus fala, o que Deus uniu que o homem não separe. E enfim, irmãos, mesmo que a pessoa queira se divorciar, não que o Senhor aprove, mas ela tem que ficar só, porque em Coríntios vai falar que se a mulher chegar a se divorciar, que ela reconcilie seu fique só, mas não se case. Isso também serve para o homem. E enfim, algumas pessoas conhecem a história do Cremildo, né? O Cremildo foi casado durante alguns anos, tem filho, foram quase 30 anos de casado. Enfim, aconteceu uma situação que levou ele a se separar. Mas isso não dá respaldo para que ele casasse novamente. E ele casou comigo. Bom, irmãos, quando eu casei eu não sabia que o Senhor odiava o divórcio, que o Senhor, ele não permitia o segundo casamento. Perante os olhos do Senhor é adultério. Mas se passaram sim alguns anos, eu estava muito fria espiritualmente, não orava, não buscava a face do Senhor. Aí foi quando eu vim para Maceió e conheci essa igreja, como eu falei para vocês. E o Senhor começou a se revelar novamente para mim, começou a se revelar, começou a falar comigo. E toda vez que eu ia orar, eu falava assim: Deus, eu te peço, tudo que tiver em oculto em minha vida, tudo que for de ser revelado, revele para mim. O que o Senhor não se agrada, Senhor, eu quero que o Senhor me revele. Eu te peço, me revela, Senhor, para que eu venha tirar. E o que eu não puder, que o Senhor mesmo tire. E o Senhor se revelou para mim, falando para mim que eu estava no casamento de adultério. Irmãos, foi muito difícil para mim, muito, muito difícil mesmo, lidar com essa situação, porque eu construí uma vida ao lado do Cremildo, foram quase 4 anos juntos, foram 3 anos e alguns meses juntos. Eu construí uma vida ao lado do Cremildo, eu planejei ter filhos com ele, planejei minha vida ao lado dele. E eu falava assim para ele: Cremildo, mesmo que a gente passe muitos desentendimentos juntos, só a morte nos separa. Eu tinha, às vezes, eu ficava com muita, tipo assim, muito irada, né? Mas eu não deixava me abater por as coisas do dia a dia que acontecia, a gente tinha muito desentendimento. Mas eu dizia, isso é também por falta de oração, porque eu não oro. Porque o casal que ora a Deus é um casal fortalecido no Senhor. E ali eu comecei a me angustiar, dizer, não, quando o Senhor falou que ia arrancar a árvore que não plantou na minha vida, eu também pensei, se for por eu não pagar preço, Senhor, começa a pagar preço. Porque no começo eu não queria pagar preço, mas depois o Senhor paga o preço. Mas não tira não a árvore da minha vida, né? Depois comecei a pensar sobre as árvores, o que Deus queria, né? O que realmente Deus ia arrancar da minha vida. E eu comecei a falar, Senhor, não tira da minha vida não, eu pago o preço. Eu sei que eu tenho sido uma pessoa, tenho se irado facilmente, tenho cometido erros, sou ser humana, pecadora, erro muito, mas eu te peço, Senhor, não tira da minha vida nada, né? E eu comecei a orar a Deus, Deus foi se revelando, como eu já falei. E quando foi na hora de pedir o divórcio, eu me angustiei muito, porque o Senhor queria que eu desse entrada no divórcio. Porque se fosse ele, nunca ia dar entrada, porque eu não dava nenhum motivo, irmão. Nós não tínhamos nenhum motivo assim grave para se divorciar, nós não tínhamos. Né? Nós não tínhamos desentendimento sim, como todos os casais, mas nós não tínhamos um motivo grave para se divorciar. Eu não traía ele não me traía, ele não me batia, ele não me expulsava de casa, ele não me maltratava. Então não havia um motivo para que a gente se divorciasse, né? A não ser que a gente se divorciasse por coisas banais. Bom, tinha aí muito. E quando chegou a hora de procurar as coisas para fazer, né, correta perante Deus, sobre da entrada no divórcio, eu me angustiei muito. Logo no início eu não queria me separar, porque até hoje eu ainda amo muito o Cremildo. O Cremildo foi um homem muito especial para mim, foi uma pessoa muito especial, que cuidou muito bem de mim, que se preocupou muito comigo, zelou muito da minha vida, zelou muito de mim, se preocupava em tudo ele se preocupava. Foi um bom marido, manteve a casa, esses 3 anos, manteve a casa, foi um bom provedor de dentro de casa, do nosso lar. Mas enfim, irmãos, eu descobri a verdade e eu quero morar no céu. E para morar no céu, irmãos, nós temos que deixar toda a bagagem, porque nenhuma bagagem vai entrar. E a palavra de Deus fala que
os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E como eu era solteira, né? Quando casei com ele, meu estado civil era solteira, eu estava cometendo um pecado de adultério, estava no casamento de adultério, porque ele é ligado à mãe do filho dele. E eu era como uma terceira pessoa perante Deus, naquela família. Porque aqui na terra, irmãos, se desfez aquele casamento, mas perante os olhos do Senhor, perante a lei do Senhor, nunca se desfez, porque os dois estão vivos, eles estão ligados um ao outro, até que eles morram. A palavra de Deus só vai dar respaldo bíblico para um novo casamento só se acontecer de algum dos cônjuges morrer. Aí sim, ele ficará livre para casar-se novamente com quem for do agrado de Deus. Né? E em Mateus vai falar a respeito Mateus 19, a respeito do divórcio, né? E ali, irmão, há uma interpretação que muitos estão tendo fora do contexto bíblico. Mateus 19 vai falar, Mateus 19, 7, que fala assim: perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e a mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casasse com outra mulher, estará cometendo adultério. Irmãos, aqui muitos entendem que o Senhor está dando respaldo para o segundo casamento, mas não é bem assim, irmãos. Aqui o Senhor não dá nenhum respaldo, o Senhor não dá a oportunidade de ninguém se casasse novamente. Ele fala logo aqui que Moisés ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, mas no princípio não foi assim, não foi o que Deus decidiu para o homem. Mas Moisés usou uma estratégia, né, para dar a carta de divórcio. Mas aquele que repudia a sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, bom, vai falar assim, aqui, irmãos, o entendimento certo é que, mesmo que aconteça deles chegar a se divorciar, não tem um respaldo para que haja o segundo casamento, por imoralidade sexual, que é relações íntimas fora do casamento, com pessoas que não é o cônjuge, né? E aqui em nenhum momento ele vai dar a oportunidade de quem se separar casar-se novamente. Ele fala que ele pode até se separar por traição, mas não fala a respeito que a pessoa pode se casar-se novamente. Porque se fosse assim, irmão, lá em Coríntios já ia falar que a mulher está ligada ao homem enquanto ele viver, e o homem está ligado à mulher enquanto ela viver. Então, irmãos, eu espero do fundo do meu coração que os irmãos entendam o que é a sã doutrina e que